Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Episódio 6 do Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu gosto muito de falar que a gente precisa se concentrar mais no que é possível fazer, para que as pessoas tenham mais alegria de aprender, como a gente tinha quando criança, e por alguma razão a gente perdeu um pouco essa alegria. E hoje a gente tem focado muito no que está errado, quando a gente podia refletir mais sobre o que a gente pode fazer para mudar a forma como a gente aprende. E quem me ouve aqui sabe que eu organizo um grupo de escolas independentes no Brasil. Hoje nós somos mais de 60 empreendedores. Então, se você empreende nesse segmento, fala comigo que eu quero te conhecer. E aí, desse grupo, eu conheci esse cara que eu trouxe aqui hoje, que é uma das pessoas mais inteligentes, divertidas, disruptivas que eu conheço. Ele é o Dionísio, CEO da Geniloc, designer instrucional e muitas outras coisas. Quero que ele se apresente, é uma alegria imensa ter você aqui nesse meu podcast. Obrigada por ter atendido o meu pedido. Fala aí, Dionísio, quem é você? Eu sou o cara que estava fazendo caretas enquanto a Rose estava me apresentando. Bom, quem sou eu? Eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda e satisfeita de ter sido convidado para estar aqui falando da minha experiência com a educação, né? Agradeço muito o convite. Eu tenho 33 anos, sou de Belém do Pará, né? E hoje moro no Sul e sou professor há mais ou menos 17 anos. Comecei como professor de inglês também, né? Na época eu fazia engenharia da computação e dava aula de inglês como uma espécie de bico para ter o meu dinheiro para me sustentar e ir para minhas festinhas, né? Nunca me imaginei como professor, como uma paixão, como uma coisa que fosse realmente mover a minha vida. Eu queria ser engenheiro, na verdade, eu queria ser cientista, né, mais especificamente. E com o tempo eu fui me percebendo dentro dessa realidade e apaixonado pela docência e predominantemente pela capacidade transformativa da docência, se é que existe essa palavra, a capacidade de transformar, como que pessoas elas se transformam através do aprendizado e como que nós, na qualidade de professores, a gente consegue facilitar esse processo. Eu acho que a palavra seria essa facilitação, porque a gente não transforma ninguém, né? Nós simplesmente estamos ali como meros facilitadores do processo, né? Não como artistas e estrelas, né? Bom, Dionísio, quando a gente se conheceu, eu propus aí né, na cara de pau que a gente trocasse mentoria, né? Eu ensinar um pouco para você do que eu sei, você me ensinar um pouco do que você sabe. Acho que esse é um jeito também muito potente da gente aprender. E aí você me falou muito de gamificação, tem me falado, né? Também sobre improviso. E improviso para mim é uma palavra que eu não conheço. Eu sou aquela que prepara, planeja, ensaia e faz. Então, acho interessantíssimo a gente ter essa conversa hoje. Você ainda me falou, vamos fazer no improviso. Fiquei muito bolada com isso. Eu tô até agora assim, meu Deus do céu, como é que é isso no improviso? Eu não sei fazer coisas assim. E que legal.
Que legal a gente se permitir fazer as coisas mais com o coração, com a alma. Claro que eu faço com o coração e com a alma, mas eu sempre me preparo bastante. E quero ouvir você sobre isso, essa coisa do improviso versus preparo, ou se prepara para depois improvisar, aquela coisa do ator que decora o texto para depois improvisar em cima do texto. Quero entender isso e também como é que isso acontece na aprendizagem. Você me propôs aí uma brincadeira do tipo, vamos fazer respondendo e perguntando, usando as letras do alfabeto, cada um vai usando uma letra na sequência, e é isso? Nós vamos tentar fazer assim mesmo, para treinar esse improviso aí? Que quer que seja improviso? Sim? Vamos? Vamos. Vai ser uma bagunça. O nome desse jogo, Rose, se chama Fala aí. ABC. 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 Ou em inglês, ABC, que é o jogo de conversa. Sempre que a pessoa falar a primeira frase, tem que começar com uma palavra, com a letra do alfabeto na sequência. Então, você começa com uma frase falando com a letra A, né? Ainda hoje estive assistindo um documentário sobre isso. Eu continuo, então, com a letra B. Bacana, né? Algo nesse sentido. E aí você... Curioso, né? E a gente continua. Então, vamos fazer desse jeito. Porque eu acho que fazer um podcast já, né, falando de temas de educação, de temas complexos, já não é desafiador o suficiente, então vamos deixar mais desafiador ainda. Vamos lá. Começando, valendo. Valendo. Amo preparar as coisas, como eu acabei de falar. Mas depois que eu descobri as metodologias ativas e aprendizagem autodirigida e todos esses cursos da Companhia de Idiomas e da Verbify, eu percebi o quanto é importante a gente abrir espaço para permitir a serendipidade, né? Aquela coisa de o que quer que esteja alinhado com o que a gente veio fazer aqui, que aconteça. E quando a gente planeja, a gente pode ficar muito legal, mas a gente perde isso, né? Perde essa feliz coincidência que está relacionada a tanta coisa do que a gente deveria mesmo estar conversando aqui, do que a gente quer mesmo falar. Você diz que usa o improviso nos cursos da Geneloc, então, como é que é isso? Brilhante colocação, minha querida interlocutora. Acredito que, para começar, é importante a gente diferenciar o improviso de algo, vamos dizer assim, avacalhado, de algo que existe uma certa conotação pejorativa para a palavra improviso. Eu já vi pessoas falando, eu não gosto de improvisar, no sentido de ser algo de uma qualidade baixa. E quando eu falo em improviso, e a linha que a gente segue, é no sentido de você conseguir ter algumas estruturas e praticar bastante a ponto de conseguir improvisar. Então, o improviso, ele segue regras, o improviso, ele segue uma estrutura, ele só fica bom quanto mais natural você consegue fazer. E olha que interessante, para ser natural, você precisa de muita experiência no improviso. Porque as pessoas, imagina assim, eu falo assim, Rose, no improviso, me conta uma coisa engraçada. Ou então, quando você pede para um aluno falar algo em público, ele quer transparecer que ele é inteligente, ele quer transparecer que ele é engraçado, ele quer montar alguma coisa aí, e quando ele abre mão dessa necessidade, ele realmente é inteligente, ele realmente é engraçado, ele realmente, quando ele traz ele mesmo. Então, a gente aprende muito isso no improviso. O improviso, ele é o resgate da naturalidade. E isso vai através de muito treino. Olha que contrassenso, né? Curioso. Tanto, Denise, já estou no C aqui. Curioso como as pessoas podem ficar mais engajadas num processo que resgata aquilo que elas são como essência, né? Como você falou agora há pouco. Diria até que
muito além de um processo de tirar da cartola e buscar do vazio, buscar criar do zero, é uma construção. Por exemplo, os pilares do improviso. Você aceitar o que está sendo trazido para a cena, né? Então, quando, digamos, você traz para mim o tema curioso, isso é uma coisa assim, assim, assado, eu não posso simplesmente, dentro de um contexto de improviso, ignorar o que você falou e falar o que eu quero. Num contexto de improviso, o meu papel é de escada para o outro. Então, aceitar e elevar o outro, esse é o primeiro pilar do improviso. O segundo pilar não é sobre você, é sobre o show. Então, se você está dentro de um contexto de sala de aula, você é um professor que quer executar o improviso, você tem que servir de escada para o seu aluno. O seu objetivo com o improviso é o show, ou seja, a aula, não o que você simplesmente apenas o que você traz, mas o que cada ator dentro sobre o palco traz, né? E o terceiro é justamente ser você mesmo, tentar ser o mais natural possível, respeitando sempre o espaço do outro, né? Porque a regra ela precisa essas três regras elas precisam que elas não podem se anular, né? Então eu vou ser eu mesmo, então eu vou passar por cima do espaço do outro, então aí você anulou a primeira regra, que você é a escada para o outro, você está empoderando o outro no processo de improviso. Escada para o outro é uma coisa que ressoa muito aqui. Não entendo bem como fazer isso em idioma, quero que você me explique. Vejo que muito do que os meus mentorados na Verbify me trazem é vergonha de aprender, vergonha de se expor. Então, tem muitos que são bons alunos, que se dedicam, a questão não é disciplina, gestão de tempo, a questão é vergonha. E eu acho que o que você faz deve ser bem poderoso, no sentido de, aos poucos, diminuir esse medo de se expor imperfeito, a vergonha de se mostrar como você falou agora. É um exercício sobre isso e é muito diferente do que a gente teve na escola tradicional, que era mais sobre performance, e a gente se envergonhava de ter tirado 4 numa prova, ou de esquecer o que a gente tinha decorado para apresentar um seminário. Então, tinha muita vergonha ali, né? E o que você faz é o oposto disso, pelo que eu estou entendendo. Fundamentalmente, a vergonha ela é um medo ancestral. O pesadelo mais comum do ser humano, independente da cultura, é estar nu em público, sabia? O pesadelo que as pessoas mais têm, independente da cultura, pode ser dos Emirados Árabes, pode ser um europeu, pode ser um brasileiro, acontece todos nós, todo mundo já teve esse pesadelo. Isso é um medo ancestral de exposição, né? Então, essa questão da vergonha, ela vem muito mais dentro de um processo de sobrevivência que ele vai sendo reforçado até no nosso sistema de ensino padrão, né? Sempre que você se manifesta de forma natural, você é podado. Aconteceu essa semana, o meu filho estava no circo, a escola dele foi para o circo, e ele estava tão empolgado que ele, sentado na cadeira, ele ficava dando volta 360, né? Apoiado só com a bunda na cadeira, ele ficava girando, né? E aí ele ouviu uma professora comentar: olha, essa criança parece que não tem educação em casa. Então, poxa, ele estava se divertindo, tendo um momento maravilhoso, experimentando o próprio corpo, né? Naquele processo de se mover daquele jeito. E a professora, e não estava atrapalhando a vida de ninguém. E a professora trouxe essa informação para ele, um julgamento pejorativo daquela atitude. Então, o que eu percebo no improviso e como ele trabalha essa questão da vergonha, tem muito a ver também com a experimentação do próprio corpo. E não tem nada a ver com inglês, né? Então, quando eu começo a trazer o que a gente chama de embodiment, quando eu começo a trazer o corpo para a comunicação, calado. Eu começo a me soltar, eu começo inclusive para aula online.
né? Eu começo a perceber que a exposição, as minhas travas na exposição, elas não começam na fala. Olha que interessante. E aí a gente vai explorando isso e vai trazendo a fala. E a fala, ela entra não como ponto principal da comunicação. Ela entra como um auxiliar, que ele pode ser tanto importante ou não. E aí, porque quando a gente foca muito no inglês, quando a gente está trabalhando com comunicação, ele se torna aquele monstro, aquele bicho de 7 cabeças. Agora, quando o objetivo é se comunicar, independente da língua, independente de como você está trazendo, o que importa é o seu interlocutor entender a sua mensagem, aí o inglês chega para ajudar. E eu acho que o improviso ele traz isso muito com o corpo, sabe? Com a experimentação do corpo. Acho que agora é G, se eu não perdi aqui o fio da meada. Gente, está muito bom isso. Improviso. Então, eu estou entendendo aqui que é sobre experimentação. E aí você falou que você dissocia o aprendizado do idioma para falar, para experimentar essa coisa do corpo, da comunicação, até mesmo sem uma língua envolvida, então se comunicar através do corpo, pelo que eu estou entendendo, é isso que você faz. É um pouco do que eu trabalho com relação ao medo, então, dissociar o medo de falar inglês, o medo de falar o idioma, peraí, talvez não seja medo de falar inglês, talvez sejam outros medos, medo de me expor, medo de fazer com que, medo que os outros percebam que eu não sou perfeita, tem vários outros medos aí, e inglês é só um deles, é só consequência, né? Estou entendendo que o improviso destrava a criatividade, porque desnutre aí o medo do julgamento. Mais ou menos isso? Hoje eu consigo concordar plenamente com você. Antes eu via o improviso como um processo apenas de humor. Eu assistia muito aqueles programas dos Barbichas, do Improváveis, e eu me reunia com amigos para fazer uma janta, alguma coisa, e ficar fazendo jogos de improviso. Você acredita? Passava a noite inteira brincando, era maravilhoso. E aí, depois de um tempo, quando eu resolvi abrir a minha própria escola, eu fiquei pensando, será que não dá para usar isso, né, num processo de aprendizagem? E foi quando eu tive a feliz oportunidade de conhecer um artista cênico que deu treinamento para a gente de improviso. Deu um ano de treinamento semanal, 2 horas, e eu falei para ele, dá o treinamento para a gente como se a gente fosse trabalhar com improviso. Esquece que a gente é professor, esquece, vamos como se você estivesse treinando realmente atores, que é um processo bem diferente do teatro tradicional. O teatro do improviso, ele segue uma linha muito diferente do teatro tradicional. Não necessariamente um bom ator, ele é um bom improvisador. Isso é um processo bem interessante. O contrário é mais fácil. Um bom improvisador conseguir ser um bom ator. Mas um bom ator não necessariamente consegue ser um bom improvisador. Porque o bom ator, ele está tentando transmitir uma mensagem. E o improvisador não. Ele está só se experimentando, sabe? Ele está só curtindo o processo. E hoje, né, voltando para o H, eu vejo o improviso como uma ferramenta que vai muito além do humor e uma ferramenta que ela, através dessa dissociação dos medos e da experimentação, você consegue começar a abraçar a sua própria imperfeição, entendendo que quando eu abro mão de mandar uma mensagem, de querer mandar uma mensagem que eu sou inteligente, que eu sou original, que eu sou criativo, que eu sou engraçado, e eu realmente me preocupo em ser escada para o outro, eu me preocupo com o outro, sabe? Eu saio de dentro de mim e aí eu vou me preocupar com o outro, eu vou me preocupar com a cena, eu vou me preocupar que o outro esteja se sentindo à vontade no processo, inclusive para o aluno. Olha que interessante isso. Eu naturalmente começo a ficar mais à vontade comigo mesmo, eu começo a ficar mais tranquilo com a exposição, e eu trago um adendo a isso, um temperinho, que geralmente em sala de aula eu digo para o professor ser o que mais que tente se permitir a errar mais. Mostrar para o aluno que eu, como professor, eu mesmo experimento lá na frente, eu estou errando na frente deles. E aí ele olha assim,
A brincadeira mais ou menos assim, pô, se o Dionísio, que é o teacher, ele é o mais idiota de todos nós, eu posso me permitir algo nesse sentido. E, ó, e é uma palavra, tá? Mas aí a gente tem que abrir mão do nosso ego e até de todo o nosso treino de professor, de estar lá na frente, sabedor de todas as coisas, e a gente dando nosso show na melhor das intenções e fazendo com que todos assistam aquela aula incrível. Você se coloca, você sai do palco, você se coloca, e isso tem muito a ver com o que a gente está estudando até no curso, no Reaprender a Ensinar, lá da Verbify, e com tudo que a gente conversa sobre metodologias ativas, é quando o professor abre mão dessa posição de senhor do saber e facilita, promove um ambiente de confiança, de informalidade, no qual as pessoas se sentem seguras para se colocarem como são, para errarem, para dar risada e para experimentar o que quer que seja, que pode ser um novo idioma. Como é que é isso para Já, você? já sofri com isso. Já é melhor que ir, né? Porque deu uma forçada aí no meu ir. Mas então. Podia ser, então. Então, eu pensei no então, mas aí não ia ficar bem legal. Já, já sofri com isso, não vou te mentir. Sou um professor em construção, espero nunca terminar essa construção, mas já sofri com isso, por gostar do palco, por gostar de estar ali na frente, continuo gostando, porém, eu me preocupei em resultado, né? Fazer uma visão fria e analítica do meu aluno. E a partir disso, percebi que não sou eu que tenho que estar lá no palco, porque isso não impacta na transformação do meu aluno. Isso foi uma grande briga interna comigo quando eu trabalhei em escolas mais regulares. Eu fui professor de ensino médio, fui professor de cursinho, professor de faculdade. Eu dava aula de manhã, à tarde e à noite. A minha carga horária mínima no dia era 12 horas dentro de sala de aula. Então, só que naquele modelo padrão, normal, mais estruturado da educação que a gente tem convencional. E era só eu falando. E quando eu via que isso gerava menos eficiência e às vezes até mais problemas, principalmente no ensino médio, do que realmente agregar valor, eu comecei a entrar em conflitos internos. Pô, quer dizer que o meu ego e o meu prazer pelo holofote não está gerando resultado, agregando o valor que eu gostaria que ele agregasse. E eu quase fiquei doente por isso, né? Porque teve que trabalhar uma grande reconstrução. E depois de eu focar no valor que eu quero agregar para o outro, foi um pouco mais fácil eu trabalhar em mim mesmo, a minha postura como professor dentro de sala. Tanto que na nossa escola, a gente tem alguns KPIs, né? E um dos KPIs, que são indicadores, né, importantes para a gente seguir, é o Teacher Talking Time, que é o TTC, e o Student Talking Time. E a gente diz assim, se na tua aula o TTC, que é o Teacher Talking Time, foi maior do que o STC, a tua aula não foi boa. Não interessa. Não interessa se você é um excelente orador, se você entende tudo que você está falando, só que não é você a estrela do show. O show é a estrela do show. E a gente volta para o improviso. Só que quem que a gente quer que esteja falando? Quem que a gente quer empoderar? Quem que a gente quer que cresça? É o aluno. Então, o STC tem que ser maior que o TTC. E isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com os professores, porque, como você bem disse, a nossa tendência como professor é gostar do palco, senão a gente não estava dando aula, pelo amor de Deus. Né? Então, só que aí a gente tem que pensar também no valor agregado. E aí a gente consegue trazer para o palco quem realmente tem que estar lá dentro. Né? Leveza, alegria, liberdade. Acho que a gente está trazendo aqui alguns elementos. Consegui, né? Falei com ele. A gente está trazendo aqui alguns elementos que são fundamentais para o processo de aprendizagem e que me parece que há pouco tempo a gente começou a colocá-los na pauta ali da área pedagógica das escolas. Eu acho que a gente falava muito de
de pontualidade, de seguir o plano, seguir o projeto, de cumprir o prazo, de dar aula preparada, como a gente tem falado aqui nessa conversa, e agora a gente traz novos elementos. Eu acho que é um desafio porque a escola, algumas famílias relacionavam, e algumas até relacionam, seriedade, na verdade, conquista de resultados, relacionam conquista de resultados a uma seriedade. A coisa tem que ser disciplinada, tem que ser... o bom aluno é o aluno focado. E quando a gente fala que os melhores resultados podem vir de um ambiente leve, alegre, com mais liberdade, com menos comando, com menos controle, fico pensando o quanto todos nós estamos preparados para isso, como professores, que fomos super treinados para uma outra coisa, e como alunos. Então, o aluno pode estar esperando o show, o aluno pode estar esperando a aula preparada, ele pode ter a expectativa de que ele vai cruzar os braços e vai assistir a tua aula. Quando não é nada disso, independentemente do tema estudado, que dirá em idioma, né? Que você não aprende idioma assistindo nada, é sobre emoção, comunicação. Você tem que se expor. Fala aí. Menina do céu! Você não tem, você não tem ideia. É que hoje de manhã estávamos em 4 numa discussão falando sobre o fun na educação. Como que a diversão, qual é o impacto dela na educação. Só que não era um grupo de professores de criança, não era um grupo de professores de idioma, era um grupo de treinadores internacionais. E esses treinadores internacionais, eles dão treinamento para profissionais de TI. Olha que curioso a discussão sobre fun. E hoje de manhã eu estava facilitando um treinamento, né, sobre negociação, e o feedback dos alunos, 90% deles tinha feedback escrito, né, a palavra fun. Que gostou do treinamento, porque foi divertido, porque... E eu acredito que olha que curioso, né? Como que se para adultos, né, adultos da Tunísia, profissionais de TI, o principal valor para eles, na experiência que eles viveram, foi a leveza, foi a diversão. Por que para a criança tem que ser diferente? Por que no idioma tem que ser diferente? Porque que é muito mais, como você bem disse, a emoção, a troca. Olha que curioso, né? Estávamos falando de negociação, que é um assunto extremamente sério, que não tem piada em negociação. Mas aí é que tá, eu acho que existe uma análise muito pejorativa ao termo diversão com humor e piada. Por que eu digo pejorativo? Porque se você limitar diversão ao humor, você está colocando um véu sobre um universo gigantesco. Como, por exemplo, uma pessoa que faz palavra cruzada. Ela está se divertindo? Ela está dando risada? Não. Mas ela está se divertindo. Por exemplo, a minha esposa adora fazer colorir aqueles livros que vem de aquelas monte de... Eu acho que eu tenho um pouco de dislexia, eu olho aquele negócio, aquele troço começa a dançar na minha frente, eu não consigo pintar aquilo por 3 segundos. Para mim não é divertido, mas para ela é. Então, olha que curioso como a diversão ela traz um espectro gigantesco de possibilidades e experimentações que a gente limita quando a gente acha que é algo avacalhado, comédia. Pode ser comédia? Pode. Pode ser humor? Pode. Não estou dizendo que não pode. Eu estou dizendo que existe um espectro muito grande relacionado à diversão. Né? E quando a gente estuda a gamificação, a gente aprofunda e mergulha dentro da diversão. A gente faz um estudo seríssimo, olha que paradoxal, né? Em relação à diversão. Né? Existem vários autores que eles mapeiam a diversão em 8, 4, 21. Tem várias métricas de como você consegue experimentar diferentes formas de diversão. E curiosamente, quando a gente analisa isso cientificamente, com seres humanos experimentando diferentes formas de diversão, o humor
é uma das que eles menos valorizam como forma de diversão, né? A relação humana é uma das mais fortes. Desafio, tem pessoas que são mais voltadas ao desafio, então quando tem um desafio é divertido. Tem pessoas que já acham mais divertido a questão de um pensamento estratégico, de você resolver um puzzle, né? Resolver uma coisa assim mais que te faz pensar. Então, olha que curioso como a diversão ela pode se manifestar de formas riquíssimas quando nós olhamos para ela e achamos que, não, tem que ser sério, a aula tem que ser um negócio que se tiver alguém curtindo, não a aula não está gerando resultado, e que curioso isso. Tanto é que a discussão, um dos treinadores falou que no mercado que a gente vive, para grandes empresas, se você é chato, ele falou, você está morto. Você não é contratado, você não cresce. E não era eu falando, era um senhor de 60 anos que dá treinamento há mais tempo que eu estou vivo, falando isso. Se você é chato hoje numa grande empresa, era o inglês, inclusive, você está morto. Aí eu falei, pô, se tu tá falando isso, né? Quem sou eu? Sensacional, mas não chegamos no S ainda. Então, nem sempre, um contraponto, né? Nem sempre a diversão gera aprendizado, né? Porque para você aprender, você precisa ter uma intenção, uma atenção. Então, a diversão, ela favorece o aprendizado, mas ela não garante. É isso? Na verdade, é exatamente isso. Você usou N, não é para usar N. Não é? Eu pulei, eu errei. Eu tô no N. Quer dizer, eu acho que era N o meu agora, hein? Você tinha que falar, ó, que coisa incrível. Tá Era bom, o O então. agora. Você entendeu exatamente a ideia. A diversão, ela é uma consequência do processo de aprendizado bem construído e bem executado. Quem trabalha com diversão como objetivo é o comediante, é o dono do parque de diversão. Eles têm que se preocupar com a diversão como um objetivo, né? Agora, quem é professor, a diversão ela é uma consequência, é um resultado de um processo de aprendizado bem estruturado. E não é que assim, tem que ter diversão para ter o aprendizado. Tem autores que dizem que sim, inclusive, né? Tem autores que dizem que sim. Mas você consegue perceber que está tendo um processo rico de aprendizado se o pessoal está se divertindo. Você consegue perceber isso. Então, é mais uma coisa de consequência. E agora, quando você estuda o aspecto do game design, tanto que existem muitos jogos de improviso, ele traz o quê? Ao entender a engenharia da diversão, você consegue estruturar experiências que você vai fazer as pessoas se permitirem e experimentarem esses aspectos de diversão. Como, por exemplo, eu gosto muito de fazer isso nos meus grupos de estudo de gamificação, é estudar vários jogos e experimentar mesmo, jogar e refletir. Por que isso foi divertido? E aí, não é a questão de foi divertido porque eu ganhei. Não, mas o que aconteceu no processo para você curtir estar fazendo aquilo? E aí você tenta fazer uma engenharia reversa para pensar, tá aí na minha aula, como que eu posso reproduzir isso? Não é uma pergunta que tem uma resposta. E essa que é a graça. A resposta é experimentar. Como você vê isso, Rose? O que aconteceu no processo para eu ter me divertido? Acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem falado bastante disso na companhia de idiomas, assim, da gente entender o que acontece nos nossos processos quando as coisas dão certo. E aí, falando de gestão, né, que
tudo é aprendizado, né? E também o que acontece no processo quando as coisas dão errado. Quer dizer, voltar um pouco, olhar um pouco para trás. A gente costuma negligenciar esse olhar, porque não dá tempo, tem outras coisas para fazer, deu errado, então bora ter outras ideias. E eu acho que aí fica pouco residual do que a gente viveu e pouco aprendizado do que a gente viveu se a gente não destina um tempo intencional para olhar para o processo. Me lembrei disso quando você falou o que aconteceu no processo para você ter se divertido. Então, às vezes a pessoa se diverte, é um sentimento bom, assim, prazer de ter vivido aquilo, mas ela não consegue identificar o que foi, né? Pode ser, para cada um pode ser uma coisa diferente, como você falou. Lembrou do livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que ela fala muito sobre isso, sobre criatividade, a Bíblia da criatividade, assim, né, de explorar os medos, razões pelas quais a gente tem medo de passar vergonha, tem medo de ser visto como ridículo, como que a gente coloca a nossa obra no mundo sem pensar em julgamento, e como é que a gente é mais feliz fazendo coisas que a gente não domina, porque a gente acha que só vai arrebentar quando a gente dominar algo, e a gente pode ter essa sensação de felicidade no processo de aprendizagem, e não numa chegada, qualquer que seja essa chegada, e o que é chegada, o que é dominar, o que é ser mestre em alguma coisa, né? Rose, eu acho que está certo a letra. Eu percebo que existe essa visão, né, do glamour, da estrela, do resultado, e essa visão ela realmente destrói a criatividade, ela destrói o processo, porque você, na tentativa de ser original, você mata a sua criatividade. Na tentativa de ser uma estrela, você erra menos. Isso é uma coisa que eu aprendi muito quando eu estudei neurociência do aprendizado. Quando eu fui ter o meu primeiro filho, né, eu comecei a estudar, meu Deus do céu, como que um cérebro aprende, como que eu vou lidar com esse ser humano, né? Li uns trocentos livros, e uma das coisas que, que eu gostei muito foi hipnose clínica. E, por exemplo, quando você diz para uma criança, nossa, você é muito inteligente, você está criando um rótulo para ela que ela vai buscar e defender. E quando você diz que quando a pessoa gosta do rótulo de inteligente, o que ela vai fazer? Ela vai querer defender o rótulo de inteligente. O que isso vai fazer? Ela vai buscar cada vez desafios cada vez menos difíceis, cada vez mais conhecidos, para que ela continue com aquele resultado de inteligente, com aquela nota 10 lá. Então, ele morreu na nota 10. Então, um aluno nota 10, ele é um aluno que ele pode estar limitado. E aquele aluno nota 3, que está estudando, que está melhorando, que fez 3 para 5, ele aprendeu muito mais do que o aluno nota 10. Então, por isso que quando a gente fala nessa coisa assim, eu quero ser a estrela, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, a gente está fazendo isso consigo mesmo. A gente fala assim, não, eu quero ser perfeito, eu quero... Só que, na verdade, quando a gente vira a chave, né, e desliga isso, e começa a olhar assim, o que faz sentido para mim? O que eu gosto de fazer? O que eu gostaria de estar experimentando? E quando você vira essa chave, aí, paradoxalmente falando, é muito mais fácil você conseguir alcançar esse status de estrela e status de mestre de alguma coisa e não sei o quê, né? Então, é curioso isso. Eu realmente deve ter alguma frase filosófica bonita que represente esse conceito e esse contexto que eu realmente não lembro agora, mas vamos dizer que eu falei essa frase, aí a gente fica refletindo, né? Nossa, realmente, essa frase é muito profunda. É libertador a gente se desapegar desse rótulo do inteligente. Muito legal o que você falou, porque aí o inteligente acaba correndo o risco de buscar a zona de conforto, porque na zona de conforto ele sempre vai ser o mais inteligente do grupo, né? E quando a gente se desapega desse rótulo, a gente é aprendiz, e acho que não tem uma posição mais bacana na vida do que ser aprendiz, né? Se colocar como aprendiz das coisas e não querer ser o especialista, até porque hoje esse conceito já é tão discutível, né? O que é ser especialista.
Queria te fazer uma pergunta também sobre essa coisa do ridículo que a gente falou rapidamente no início. Estamos no S, hein? Só para... Não sei se eu deveria estar falando, porque se isso aqui é um jogo, eu não deveria te dar essa boiada de falar que estamos no S. Mas ok. Eu acho que a gente pulou as letras aí, mas tudo bem. Depois a gente vai... Não importa também, tudo certo. Sobre o ridículo. Eu provoco um pouco meu time na companhia de idiomas a fazer algumas coisas que eu sei que causam desconforto, porque eu entendo que um líder, é papel do líder também promover o desconforto, quer dizer, tirar as pessoas daquele marasmo do saber, né, do dominar. Mas lá a gente tem um combinado que é assim, ó, eu tô aqui e te tiro do conforto, abraça aí. Mas se você sentir que isso te lesa, te fere de alguma maneira, porque cada um tem a sua história, eu não conheço os traumas das pessoas, e o que para mim é banal, para o outro pode ser traumático, então você levanta a mão, não quero não, estou a fim de fazer isso não, e tá tudo certo, ninguém vai perguntar por que você não quer, ou ninguém vai se aprofundar, a não ser que você queira compartilhar. Então, parece que tem ali um limite, né, tem um contorno aí para essa provocação que não é sobre fazer com que as pessoas se sintam ridículas a qualquer custo, porque isso pode ser muito bom, como a gente está falando aqui já todo esse tempo, mas pode tocar em alguma ferida? Sabe, Rose, primeiro, gostaria de trazer um questionamento. Você falou, não sei se eu poderia estar te ajudando, já que isso é um jogo. Em nenhum momento eu disse que isso era um jogo competitivo. Isso... Uau, boa! Olha a crença aí, olha a crença, né? Não sei se eu poderia estar te ajudando uma vez que isso é um jogo. Jogo não precisa ser competitivo. Genial, muito bom. Pelo contrário, se é um jogo de improviso, é um jogo cooperativo. Né? Estamos aqui para ser escada um para o outro. Então, você jogou muito bem, você fez uma excelente jogada me ajudando. E até indo, transcendendo um pouco esse próprio preconceito de que o jogo tem que ser competitivo. Né? E trazendo essa questão do ridículo. A segunda coisa é que eu gostei muito da forma que você lida com a sua equipe e com esse contexto de liderança. E já deixo aqui em aberto que eu imagino o quanto deve ser gostoso e agradável e transformador trabalhar com você. Né? E eu gostaria de ter te conhecido antes na minha trajetória, porque eu ia estar aí batendo na porta, enviando currículo. Ô, Rose, dá uma olhada aí no meu currículo aí, por gentileza. Podemos ser sócios? Sempre é possível. Sempre, com certeza. Com certeza. A partir do momento que você abre a portinha, a janelinha do empreendedor, aí, meu amigo... E outra coisa que eu achei engraçada é que você meio que tem uma safe word, né? Como se fosse aquelas... a gente está fazendo uma brincadeira aqui, né? Eu lembrei daquele filme Eurotrip. Bom, mas se ficar muito pesado, a gente a gente sai do personagem bem tranquilo. Também temos 50 tons de cinza. Eu acho fantástico isso, Rose, porque toda simulação, ela é real, né? No nosso subconsciente, nas nossas emoções, se a gente experimenta dentro dessa simulação uma emoção, acabou. Ela é real, tal qual quando a gente lê um livro, que a gente chora, quando a gente assiste um filme, quando a gente ouve uma história, a emoção é real, então a experiência é real. E por que não usar isso dentro desses processos de liderança, dentro desses processos de... Galera, tudo isso é uma grande simulação, um grande faz de conta. Vamos brincar de trabalhar? Né? Vamos brincar de resolver esse projeto? Né? E assim vai embora. E eu gosto muito de ver a forma que você lida, né, com a sua equipe, com as pessoas. Eu converso muito com a Thali, né, que esteve aqui em outro episódio. Converso um bocado com ela. Ela foi minha parceira do Reaprender a Ensinar no primeiro mês ali. E pronto, parece que a gente é BFFs da vida inteira. Assim, é sensacional.
E a gente conversa muito, e eu vejo a forma que ela fala dos processos de vocês, e eu acho sensacional. Em relação ao ridículo, eu acredito que ele vai muito dentro disso que você traz até para os seus liderados. Eu acho que é uma experimentação, é um faz de conta, que ele é construído gradativamente, e ele é construído com segurança. Vou dar um exemplo prático. Fizemos uma imersão em inglês de 8 horas direta. A gente se trancou lá na escola, tinha 20 pessoas, e falamos assim, ó, não pode falar português. Agora, se você... Aí é a graça, né? Aí ó, já fica de dica para quem quiser. Se você não souber a palavra em inglês, você fala a palavra em português com sotaque. Menina do céu! Mas foi muito legal. Porque tinha uma aluna que ela tinha pouco tempo de aula ali, só que a menina era tão assim, natural. Aí ela, teacher, I go because I have mijation. Mijation. Maravilhoso. Menina do céu, a gente chorava com ela, chorava. Então ela foi uma das pessoas que mais se comunicou ali, apesar do nível de inglês, olha lá, a fluência, né, a estrutura gramatical, o léxico, né, não fosse aquele que a gente, no ponto de vista tradicional, né, meu Deus, né, se eu fosse fazer uma prova, digamos assim, de nivelamento com ela ia cair ali num A1, A2, sabe? E olha que curioso o quanto ela envolveu as pessoas em volta, né, com emoções, com brincadeiras e tudo. E foi interessante a gente ver, dentro dessa exposição ao ridículo, quando a gente foi fazer algumas coisas mais com o corpo, os alunos mais experientes da escola se permitindo mais a se expor. E isso, eu não estou falando de inglês, eu estou falando de corpo, em público, de comunicação, e os alunos com menos tempo da escola se expondo menos, na mesma atividade. E aí eu fiquei vendo aquilo, né? Eu falei, nossa, que curioso, como que a gente constrói na pessoa essa segurança ao ridículo, né? Ou seja, experimentar um limite e dizer assim, não, até aqui eu consigo. Será que eu consigo um pouco mais? Até aqui eu consigo, aula a aula. E eu não tinha percebido isso antes. Eu fui perceber vendo os alunos, né, mais antigos e os alunos mais novos. Então, eu percebi que realmente o importante é a gente estabelecer uma certa zona de conforto com uma fronteira um pouco maior do que a zona de conforto do próprio aluno. Eu acho que é um pouquinho maior. E aí o aluno dá aquele passinho para fora, né? Opa, eu consigo. Aí dá outro passinho e dá outro passinho. Até que a gente já largou a mão, né, como se fosse uma bicicleta, e a criança está pedalando e ela acha que ela ainda está e tem alguém segurando ela, quando na verdade é ela que está pedalando sozinha. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu sei que é uma coisa muito complexa, nem eu consigo entender direito como acontece, mas é lindo de ver. Acho que vale a pena essas experimentações. Estou fazendo um curso, ó, tô é uma palavra, né? Estou fazendo um curso com o Alex Bretas, né, que é um cara que entende bastante de aprendizagem autodirigida, e esse curso se chama MOL, Masters of Learning, e o lema do curso, dessa comunidade é se joga porque aqui tem rede. E me lembrou muito o que você está fazendo aí, o que você fez nessa imersão, né? Se joga porque aqui tem rede. O grupo tem tanta confiança um no outro, e por conta da informalidade, desse resgate da nossa essência de criança, alguma coisa ali que você faz, e que a gente tem feito nos nossos cursos, trazendo essa leveza e essa informalidade, para as pessoas entenderem que tem rede, que estamos aqui para nos apoiar, para nos ajudar. Você fala da escada, né? Somos escada um para o outro. Então, independentemente do que a gente estiver fazendo, a gente tem uma rede para você se jogar. E aí, e mesmo que você se sinta ridículo, é ok se sentir ridículo. E eu acho que com isso a gente vai ressignificando as coisas que a gente sentia ali na escola, né? Como a gente falou lá no início, que tudo isso era negativo. E a gente começa a ver que estar desconfortável é um passo para
para o aprendizado, que se sentir ridículo é um passo para a gente ser aprendiz de qualquer coisa que a gente quiser e cair mesmo, e o bolo queimar, e tudo que a gente vai fazer vai sair ruim mesmo, e sair ruim é bom, nos deixa humanos e não super-heróis, né? E conforme a gente amadurece, eu acho que isso adquire uma importância ainda maior, porque conforme a gente amadurece, se a gente não tiver a alma de aprendiz e a atitude de aprendiz, a gente começa a achar que sabe alguma coisa, né? Achar que deu certo em alguma coisa, ou que é doutor em algum saber, e é aí que a gente se perde. No momento que a gente acha que sabe muito, a gente se desconecta com as pessoas. E eu acho que a gente se desconecta com a gente mesmo, né? Com a nossa essência. Unbelievable. Para os falantes de português, começa com U, tá? Valia em outros idiomas e só no U você me diz? Bom saber. O bacana do improviso é isso, é que você parte de regras, o mínimo de regra possível, e experimenta o que pode acontecer com a experiência, com o processo, né? Então, essa é uma das coisas mais legais do improviso. É como você tem poucas regras, mas aí tem que lembrar delas, sempre lembrar delas, porque uma das coisas que é muito importante para a criatividade em si é a estrutura, né? A gente não dá para a gente ser criativo sem ter uma estrutura. É impossível você ser criativo com 100% de liberdade. É esmagador. Então, você tem que ter algum processo, você tem que ter alguma coisa para te guiar. Por exemplo, quando você falou do bolo, né? Para você queimar um bolo, você tem que ter uma mínima noção de que tem que ter algum ingrediente, que tem que ter um forno, que tem que ter um gás, que tem que ter alguma coisa. Senão, você não consegue nem queimar o bolo, né? Então, eu acho que a gente, como professor, a gente tem que ser essa pessoa ali que diz assim, tu quer fazer um bolo, beleza. Tem alguma ideia de que bolo tu quer fazer? Sei lá, eu gosto de bolo naturalzão, assim, sem muito recheio, sem nada. Aquele bolo ali para tomar, aqueles bolo caseirão ali, sei lá, de cenoura. Cenoura, beleza. Tá, então o que tu acha que tu vai precisar, né, para isso? Se a pessoa chega e já sabe, pô, preciso do forno, preciso do equipamento, preciso disso e daquilo. Às vezes a pessoa até tem o equipamento e ela não sabe colocar as medidas e tudo. E aí tu vai entrando como profissional. Às vezes tu pode pegar aqui na internet uma receita pronta, a gente pode experimentar junto e ir provando e vendo o que acontece. E aí, né, e aí você entra como uma pessoa que entende a realidade de quem está ali fazendo o bolo, e aí você influencia e coloca a mão na massa o mínimo possível para que a pessoa, e se você perceber que você está atrapalhando ao ajudar, essa é a parte difícil, né? A gente querer dar a resposta, a gente querer, a gente não quer que o aluno erre, a gente não quer que o aluno queime o bolo, né? A gente já faz uma pergunta respondendo, né? Então, a gente entender que o fato do aluno queimar o bolo não é uma falha, não é uma derrota, não é, eu não consigo nem explicar direito isso, mas é um processo, é um aprendizado. Pô, beleza, a gente perdeu o bolo, né? Mas o que a gente aprendeu com isso? Aí volta para o seu processo de liderança, né? Vamos lá, ó, queimou esse bolo aqui, e aí? O que queimou? Né? Vamos olhar o processo, essa visão, né? Essa metacognição do processo que você está analisando, é sair, né? Se tornar um observador de si mesmo. E isso é uma habilidade fundamental para o aprendizado, porque cada pessoa tem o seu processo. Então, enquanto eu não me tornar agente nesse processo, eu tô ferrado, porque eu não sei como eu aprendo. Então, o que vai acontecer? Como é que eu vou ter uma verdade? Como é que eu vou ter até uma própria trajetória de aprendizado qualificado se eu não sei como eu aprendo, se eu não me experimento dentro disso? Então, essa questão, né, de nós como professores, a gente permitir que a pessoa se experimente, mas aí que vai um detalhe muito importante que eu aprendi no treinamento corporativo. Sempre termina a experiência voltando para ela. Pessoal, o que aconteceu? Pessoal, olha só, por que você fez isso? Qual era o resultado esperado? O que você esperava ao fazer isso?
E o que você acha que dava para fazer, se não desse jeito? Dava para fazer de outro jeito ou não? Como você se sente pensando em agir dessa forma? Daí tu volta, né? Aí a pessoa traz para dentro da sua realidade aquela atitude que às vezes ela nunca tinha percebido que ela tinha. E aí ela mesmo se ensina, ela mesmo se aprende, né? Então, e a gente, como facilitador, a gente está ali para apertar o botão do pause, né? Rebobinar, eu sou da época do rebobinar, do VHS, né? Rebobina a fita. E aí, vamos assistir de novo essa cena. Olha o que tu fez, cara, que legal, por que você fez isso? Né? E aí, pronto, aí a pessoa se percebe. E aí aí você vai trazendo para ela essa metacognição do processo, né? E eu aprendi isso, a ferramenta para isso se chama CAVE, que é o ciclo de aprendizado vivencial. Né? Você, ao viver a experiência, volta para ela. Ao viver a experiência, volta para ela. E nisso chega uma hora que a pessoa aprende a fazer isso sozinha. Isso é muito mágico. Isso é muito mágico. Valiosíssimo. Isso que você acabou de dizer. Então, é apoiar com uma interferência mínima, né? Abdicando do nosso vício, hábito, crença de que a gente tem que interferir todo o tempo. Liberdade com contorno. Então, não é uma liberdade absoluta, faça o que quer. Não. Tem algum contorno ali para a pessoa se sentir segura, senão ela também paralisa por não ter o hábito de um ambiente tão aberto e tão sem onde se segurar. Então, acho que algum contorno ela tem que ter nessa liberdade. E uma última coisa que você falou, que eu acho genial, e que é uso na gestão, como eu falei, mas uso pouco até em outros contextos, que é parar e olhar para o processo. Parar e se distanciar um pouquinho e ver o que fez. Então, cada término de ciclo, de etapa, do que quer que se faça, parar e recolher os aprendizados. E eu quero muito ver o que você vai fazer com o X. Chá comigo. Chá comigo que eu dou um jeito. A gente está acabando, né? A gente vai ter que correr no X e no Z aqui, mas chá comigo foi genial. Quer falar alguma coisa? Eu acredito que eu descobri, né, experimentando, que para esse jogo também vale fonema, né? Então, e realmente estou tendo uma experiência muito legal de conversar contigo, principalmente dessa forma, experimentando, né? E eu sei que às vezes a gente acha que a gente não tem tempo para parar e voltar, né? Para olhar o processo, a gente acha que não dá tempo, porque a gente a gente acha que o operacional é o que gera resultado, né? A gente acha que tá colocando a mão na massa é o que gera resultado. Isso já é uma coisa assim de impulso, né? Um negócio que a gente e essa coisa de parar e olhar o processo tem muito na própria metodologia ágil, né? Tem eles fazem os rituais, os ciclos de abertura e fechamento no Scrum. Começa o dia, termina o dia, eles fazem esse tipo de análise, né? Então, assim, se as grandes empresas, se os grandes players do mercado, eles usam isso, né? Eles não estão usando isso porque é bonito, eles não estão usando isso, estão usando isso porque dá dinheiro, porque funciona, né? Então, por que a gente também não consegue aprender um pouco, né, com eles e trazer isso para trazer isso para nossa experiência em sala de aula, trazer isso para a nossa experiência dentro das nossas empresas, né? E quando eu digo isso, Rose, eu não estou dizendo assim,
que eu faço, que eu sou o bonzão do rolê. Eu estou dizendo isso tanto para você quanto para mim. Você, Dionísio, tu tem que fazer isso, tá, meu bonitão? Tu tem que parar, tu tem que... Porque a gente fica... É como se fosse um mecanismo de sobrevivência. A gente está na correria, está no operacional, assim, esse momento de parar, de respirar, de refletir, parece que a gente tem uma certa aversão a isso, né? Então, é importante a gente trazer essas ritualísticas, né, de abertura e fechamento, para valorizar e validar cada vez mais a experiência. E eu aprendi isso de uma forma muito, muito prática quando eu comecei a dar treinamento corporativo, porque eu criava designs de estruturas de interação e jogos e que na minha cabeça era fantástica, que estava transmitindo uma mensagem, um negócio lindo, tudo bem estruturado na minha cabeça, muito claro, e extraordinário e transformador. E as pessoas viviam aquilo e, tá, Diniz, por que a gente fez isso, sabe? Tipo, ficava aquela coisa assim, e eu ficava, meu Deus do céu, tô todo errado, né? Por quê? Porque eu só queria que as pessoas fizessem. Eu não queria que as pessoas parassem para refletir. E eu queria que elas chegassem nessa reflexão depois, sei lá na casa delas, dormindo, acordando, sem ter aquele momento para isso. Né? Então, essa ritualística mesmo do momento para parar e uma estrutura para observar, ela é um treino muito importante. Muito importante. Zabumba, Zezé, Zizi, não tenho a menor ideia como eu termino isso com Z, sensacional, sei lá. Eu só sei que eu amei essa conversa e foi desafiador para mim fazer isso com as letras do alfabeto, mas, puxa, aprendo muito com você, Dionísio, eu acho que você é uma pessoa inspiradora. E, novamente, te agradeço por você ter destinado essa hora para bater esse papo comigo. Fico muito feliz de ter você como um dos empreendedores desse grupo de escolas parceiras, como um dos participantes do curso Reaprender a Ensinar, e você tem muito, muito a contribuir. Estou feliz de ter conhecido você. A gente ainda vai ter muitas trocas. Me passa aí como é que a gente te segue, como é que a gente acompanha o teu trabalho, para que as pessoas que estejam ouvindo possam continuar aí essa conversa direto com você também. Rosé, na verdade, eu acredito, eu passei há pouco tempo a acreditar, isso foi uma coisa que a própria pandemia me trouxe. Eu tinha uma ilusão de que eu me virava sozinho. Sempre me virei sozinho, nunca precisei de ninguém, e eu me viro, eu faço e aconteço. E eu acho que essa vulnerabilidade, né, que a pandemia trouxe para todo mundo, me ensinou que pedir ajuda não é vergonha, que se abrir para abrir as suas vulnerabilidades não é se diminuir, né? E isso me tornou uma pessoa poderosíssima, você não tem ideia, em relação ao que eu era antes. Porque aí eu consegui me abrir, por exemplo, para pessoas como você, para outros mentores que eu tenho. Então, poxa, no momento que eu consegui pedir ajuda, foi o momento que tu apareceu na minha vida, foi o momento que outras pessoas... Entende? Então, eu consegui encontrar uma pessoa como você, que é uma inspiração para mim, eu digo assim, caraca, mano, que legal a aula dela, meu Deus do céu, né? E que bacana as formas dela ver as coisas e tudo. E eu acredito que isso veio em resultado disso, né? Depois que eu consegui pedir ajuda, né, para o universo. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda aí, quem estiver me ouvindo. E eu acho que essa eu acho que essa atitude, ela é uma atitude que fortalece, né? Você se torna uma pessoa muito forte. É impressionante como essa questão paradoxal. E quem quiser, né, me encontrar, o meu Insta é dionisio.raoni, R-A-O-N-Y, é o meu pessoal e de treinamento corporativo. E o meu da escola é jennylock.english, Jenny, G-E-N-I-L-O-K-I.english. Jenny Lock significa espírito do lugar, em latim, que é a sensação que você tem ao chegar num lugar, que você não consegue transmitir em palavras, mas você sente. E a gente batizou a nossa casa do inglês como Jenny Lock, porque a gente se preocupa muito com isso.
qual é a sensação que o meu aluno tem aqui dentro, né? Como que ele está se sentindo nessa experiência? Tanto que a gente, para os professores, né, a gente diz, cara, tu não está aqui para dar aula, tu está aqui para criar uma experiência. E o aluno que entrar, quando ele sai com um pouquinho mais de inglês. É essa que é a ideia. Muito bom. Beijo. Nos vemos por aí. Valeu.